tu disseste que a igreja é um centro de acolhimento, a igreja é um hospital. E eu tenho visto nas plataformas, nas televisões, profetas que cobram dinheiro para sarar a enfermidade de alguém, para curarem doença de alguém, tem que cobrar, tem que dar 200 mil, tem que dar 500 mil. Se calhar a pessoa já girou em vários hospitais, já gastou tudo o que tinha e só ele é que seria a solução dessa pessoa. E vem mais com esse com esse preço tão alto, e a pessoa automaticamente ela acaba de matar essa pessoa. O que tu tens a dizer para esse tipo de comportamento dos profetas e pastores? São todos maçônicos. Fazem parte da maçonaria, são curandeiros. A Bíblia diz que de graça recebeis, de graça dei. Para você interceder por alguém, é necessário cobrar. Só curandeiro faz isso. Só. Quem é verdadeiro cristão, na essência de cristão, não usa esses argumentos. É bem notável o que acabaste de falar aqui concernendo os profetas. Se você dá conta, nós temos mais profetas do que pastor dele. Principalmente aqui em Luanda. Onde têm surgido esses profetas? Jeremias capítulo 23, 22. Ele reprova muito. Ele fala acerca desses profetas. Que são profetas que Deus não enviou e que nunca ouviram a voz de Deus e nunca conheceram Deus, mas dizem por aí que conhecem a Deus. E Deus reprova dizendo assim, que eu nunca lhes conheci. E não tenho pacto com essas pessoas. Qual deles já entrou no meu coração e invadiu os meus pensamentos para pensar, para ver e analisar aquilo que eu penso? Quais? Na realidade, peguei um profeta e pergunta, quando é que você ouviu a voz de Deus? Profetas que estão mais inclinados no profético não conhecem a Bíblia. Eu não sou contra o profeta, não me entendem mal. Eu tenho amigos profetas, tenho filhos na fé que são profetas, né, homem de Deus. Eu não sou contra isso. Eles com Deus dele vão fazer as suas coisas. Mas a minha questão é a seguinte. Se você acha que és de Deus, leste bem a Bíblia e viste que esses padrões aprova Deus? Ou Deus aprova esses padrões? Esses princípios? Que procurar tens que me dar isso. Isso é muito triste quando ouvimos isso nessa sociedade. E se você não está na sociedade, está envenenado com isso. Agora há mediatismo. O teu pastor tem embora a unção dele de Deus. Mas o que acontece? Você sai do teu pastor e vai correr atrás do profeta. Estão sendo enganados, uns estão a entregar as suas casas, estão a entregar o terreno, em troca de cura. Mas não estão a encontrar. A cura só existe em Jesus. E a cura só existe em Jesus. E o que tens a dizer para... Até uma vez tivemos em uma conversa e tu disseste... há pouquinho falaste que os profetas têm ligação com lados escuros, com feitiço. E até uma vez eu estive a conversar contigo e tu disseste que há profetas que eles fazem profecia vindo do lado obscuro. Disseste o nome de um espírito e podes... Sim, disseste que eles trabalham com um tipo de espírito. Podes repetir para o pessoal saber como é que os falsos profetas trabalham com falsas profecias. Ou profecias vindo do espírito maligno. Olha, só me trazer problemas. Os meus vão me matar. Não, mas é o seguinte. Temos que despertar a sociedade. Essa é a intenção. É o seguinte, meus amados, eu não tenho nada contra
contra a igreja, não tenho nada contra a igreja e não vejo motivos, né, para entrar aqui em choque contra a igreja. Nem contra os profetas, desculpa, nem contra os profetas. É o seguinte, hoje em dia nota-se que existem vários profetas falsos. Muitos. Não podemos até usar o nome de falsos, né? Profetas sem doutrinas. Profetas sem doutrinas, profetas que não têm padrões bíblicos. Não tem. Existem profetas que é de conhecimento de muitos, que usam alguns espíritos para lhes ajudar a profetizar. Existem profetas que são maçônicos. Eles fazem um contrato, vão na casa dos curandeiros para terem um espírito de segurança. Eles trabalham com o orixá, um espírito que ele fala acerca da vida dessa pessoa. Antes mesmo de vir, esse espírito tem o poder de eles falar, tipo, eles informar de tudo o que acontece. Olha, vai vir alguém assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, assim, assim, assim. E simplesmente eles vão falando. Não é por poder de Deus, não. Porque a profecia ele tem caráter, tem categorias, tipo, tem pontos. A profecia vem para edificar, consolar, exortar, repreender. Perdão, ele vem para repreender, edificar, consolar e exortar. Imagina, se uma profecia não tem esses padrões, não te consola, não te edifica, só mostra os teus erros. Será que Cristo tinha necessidade de mostrar teus erros no meio das pessoas? Eu não sou contra essas cenas de profecia. Esse mais com os profetas, eu não sou profeta. Eu não sou profeta e não tenho. Eu estou bem onde eu estou bem na minha igreja. Tenho aprendido boas coisas, então é isso. Esse é o meu ponto de vista. Nem todos que estão aí são profetas. Não. Por isso que nos últimos tempos a febre que surgiu é febre profética. Por quê? É minha questão. Isso é minha questão. Por que todo mundo quer ser profeta? Não sei. Aí vem. Tem uma das funções que as pessoas banalizam muito na igreja, o protocolo, o homem da limpeza. Todo mundo que entra agora na igreja, se não quer ser adorador, levita ou corista, quer ser profeta. Quer ser apóstolo. Mas a minha questão é a seguinte. As 4 ou 3 etapas da chamada de Cristo. Vinde, permaneça, perdão, e ide. Então o irmão veio, não permaneceu por muito tempo, não aprendeu. Por ouvir uma repreensão da igreja, repreensão do seu líder, quer sair da igreja, abrir igreja, é profeta. Você acha que esse profeta aqui não aprendeu nada sobre profecia? Não aprendeu a ouvir Deus. Não aprendeu a palavra de Deus, que é a sede, que é a fonte de tudo. Abre a sua igreja. Está profetizando de uma maneira que espanta o povo. Uma maneira tremenda. Nós conhecemos a ação dessa pessoa. Essa pessoa que não aprendeu sobre Deus, está a operar com Deus. E o que é que tens a dizer e como é que tu disseste sobre Deus falar com os profetas? Como é que Deus fala com os profetas? Porque normalmente eu tenho visto, atualmente eu tenho visto que os profetas basta estar contigo, ele te fala, vou te profetizar, duvida só se não vou te profetizar. Deus age, como é que Deus age para falar com o profeta? Tipo, mostrando uma profecia de alguém para o profeta. É no momento, ou tem que ser por intermédio de sonhos, ou visões e tal? Eu disse, e vou retomar, a minha palavra não vou mudar. Eu não sou profeta. E essas coisas, e é mais para os profetas, mas nós temos algumas luzes, né, diretrizes concernentes a esses fatores. Hoje, em nenhuma parte da Bíblia eu vi nenhum profeta. Eu não vi nenhum profeta a dizer assim, estás duvidando de mim, vou te profetizar.
Pelo contrário, a profecia, eles para profetizarem diziam, assim diz o Senhor, a respeito de alguma coisa, a respeito de alguma situação. Hoje em dia é diferente. Do nada estamos a andar juntos, vou te profetizar. Até parece uma doença. Encontrou alguém, estou a te ver no mundo do espírito. E o mais agravante, parece uma brincadeira, o mais agravante é que essas pessoas estão a carregar um montão de gente. Estão a criar discípulos para o inferno. Estão a criar muitos seguidores. Hoje em dia abrem canal na YouTube, partilhando aquelas experiências deles maçônicas, tudo que tem a ver com as trevas. E como o que das trevas tem poder para atrair quem não tem luz divina de Deus. E essas pessoas vão para eles. Hoje em dia nós queremos muito. É quem que não segue profecia? O Caro Casola está aqui. Se dizer que lá fora tem um profeta, está falando do teu futuro. É quem que não quer ouvir o seu futuro? Vamos lá para ouvir. Vamos lá para ouvir. A tendência é essa. Então todos nós vamos correr atrás dos profetas. Então quem vai nos ensinar a verdadeira essência? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 em diante. Ele diz que chegará um tempo que as pessoas vão se apostatar, vão abandonar os verdadeiros ensinamentos, darão ouvido ao espírito desenganador, à doutrina de demônios, e vão fazer que vão juntar para eles mestre, quer dizer, vão juntar para ele pessoas, professor, mestre, está a falar, esse mestre não está a falar está a falar de pastores, profetas, homens de Deus, mestre na palavra, que fala apenas aquilo que eles querem ouvir, não o que Deus quer ouvir. Conseguiu me entender um pouquinho? Conseguiu um pouquinho? Essas pessoas vão juntar para si mestres, porções de mestre, aquilo que fala, o que eles querem ouvir. E quando essas pessoas vão juntar os mestres, primeiro vão abandonar o verdadeiro ensinamento. Vão dar ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, que fala simplesmente aquilo que eles querem ouvir. Mas isso já tem acontecido. Estamos a viver essa fase. Todo mundo quer correr numa igreja onde falam de pecado, abandona. Sim. Corre para onde falam de prosperidade. Hoje a igreja virou um comércio. Queres ganhar? Mateus, queres ter povo? Promete. Vem em mim. Vão achar cura. Tua igreja vai estar cheia. E também parece que os pastores e os profetas estão centralizados somente em curas e milagres, porque eles perceberam que a população está focada somente em cura e milagre. Porque eu acho que eles acharam que o povo está numa situação crítica de fome, miséria, então nós vamos ter que pregar de miséria, vamos ter que pregar de cura, estamos a curar aqui, estamos a dar solução da miséria. Motivo pelo qual os distraídos seguem esses profetas, mas na verdade é só fachada. É basicamente isso, não? Acabaste de falar muito bem. O povo parece uma criança. E a criança vai aonde lhe tratam bem. Se eu estiver na minha igreja e tiverem me falar do pecado que eu estou a cometer, e alguém me convidar a uma igreja que aplaude os meus pecados, colocam na peneira, peneiram os meus pecados, e tiram a mim e me colocam num sítio, eu vou abandonar a minha igreja, vou para essa igreja. Se na minha igreja não estão a falar de cura, não estão a falar de profecia, não estão a falar de prosperidade, pelo contrário, estão a me ensinar a permanecer na fé, para que um dia eu veja a glória do Senhor, e outra igreja está a disponibilizar curas de favor, que é um momento publicitário, porque depois dessas curas vai cobrar mesmo. As pessoas vão ir. Isso que acabaste de falar. Todo mundo quer imediatismo. É quem que não quer saber do amanhã dele? Imaginem que essas pessoas profetizam, não falam dos seus erros.
A minha questão é a seguinte: todos esses profetas que profetizam nos dias de hoje, que não falam dos defeitos dos outros, não falam dos erros, falam mais de prosperidade. Não é que são todos, alguns, que falam mais de prosperidade, falam mais de bênção. São de Deus. Porque a palavra de Deus vem para nos repreender, falar dos nossos defeitos. Imagine eu, se estou em pecado todos os dias na fornicação, e vou na igreja, sempre está a me profetizar a mesma coisa. Você vai ter carro, você é grande homem de Deus, você vai ser grande, você vai ter empresa, vamos a ver teu casamento, você vai ser abençoado, vai ser próspero. Eu não tenho por que abandonar os meus pecados. Não estamos a viver na graça, cuidado. Muitos vão na desgraça por causa desse balanço na graça. A graça também tem consequências. Não é tudo que é de graça. Dará graça para a tua alma. Todos queremos mediatismo. Todos queremos mediatismo. Não vamos dar ouvido aos verdadeiros ensinamentos. As igrejas verdadeiras hoje são blasfemiadas. As pessoas saem da igreja sem motivo. Porque não está bom, não tem visão, pastor não tem visão. Não assustam. Estamos a viver o que está na Bíblia, é apostasia. Porque eu já tive com... Isso é verdade. Eu já tive com algumas pessoas que disseram: oh, não estou morando nessa igreja porque aquela igreja está muito fraca, não tem aquela energia, não tem aquele poder. Estava a seguir o poder do pastor. Hoje em dia temos uma igreja sem raiz na doutrina. Temos uma igreja sem raiz na doutrina. Por quê? Porque na realidade as pessoas estão mais focadas em querer ter já e não esperar a Deus. E o que é que acontece? Deus nunca vai descer do céu para abençoar, colocar-te uma casa, toma essa casa, eu, Deus, é quem estou a te dar. Toma esse carro, eu, Deus, é quem estou a te dar. Pelo contrário, se você vê Deus ali, você vai morrer. Porque nenhum homem vê Deus e vive. Esses pastores estão a ensinar essa doutrina. Desce, toma, venha. Deus vai te dar. A igreja virou comércio, com trocas. Você dá para receber dois. Dá um para receber dois. E eles vão ensinar o povo assim. Dá 2.000, Deus vai te abençoar 4.000. Dá 1 milhão, Deus vai te dar 2 milhões. E eles têm o poder de persuadir esse povo. Todo mau pastor tem uma voz suave. O que ele fala cativa o teu coração. Mas por detrás dessa palavra é um lobo devorador. Mas não achas que isso é um espírito também? De persuadir? Eu tenho dito o seguinte: por detrás de um comportamento há um espírito. Porque ninguém se comporta mal do nada. Você com a Bíblia tem verdade. Por que você prega mentira? Acha que é o Espírito de Deus, alguém que é inocente, vai só abrir, vai abandonar a Bíblia, trazer fábula nas pessoas, conto, mito. E se acompanhar os grandes profetas que estão a se levantar hoje em dia nas nossas nações, na nossa nação Angola, perdão, digo assim, né? Em particular em Luanda, na sua maioria pregam sem Bíblia. Eles... E o que é que tem? Pregar sem Bíblia? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. E se eu não usar a palavra de Deus, não será a palavra de Deus que eu estou a usar. Será o fruto da minha imaginação, fruto da minha mente. Mas se calhar ele já tem a Bíblia na mente. Não, ninguém tem a Bíblia na mente. Então, se fosse assim, nós temos alguns versículos na mente. Não vamos andar mais com a Bíblia. Ninguém é computador para guardar tudo isso. Então eu vou falar de Deus, não tenho a Bíblia. O que é que me prova que isso que estás a falar de Deus? Não tem bases bíblicas. Porque quem você está a lhe pregar, ele precisa ver onde é que está escrito. Aonde é que eu vou encontrar isso?
isso também, eu acho que o problema também é dos fiéis. Os fiéis não querem saber, vão sem Bíblia, não importa se o pastor. Eles não fazem, não fiscalizam o pastor. Se eu chegar, o pastor falou e para eles está bom. E aí isso é complicado. E agora, já estamos na nossa reta final, já veio o Vunda a dar o sinal. Que conselhos deixas à nossa juventude? Que voltem todos para Cristo. Que voltem todos para Jesus. Abandonam os seus maus caminhos. Criam um espírito de temor dentro deles. Obedecem os seus líderes. Orem muito. Leiam a palavra de Deus para não ser transportado por setas enganadoras. O conselho que eu deixo para a juventude é: quando tiveres que estar na igreja, não vem para competir. Quando tiveres que ir para cantar, adorar ao Senhor, adore. Não para aparecer aos homens. Adore de Cristo, adore de coração. Porque adoração não é só cantar. Podemos adorar Deus por palavras. Adoração são palavras, mas pode ser cantada. Quando tiveres que estar na igreja, não vai porque o irmão Fernando vai te ver. Faz. Porque vimos hoje em dia uma juventude doente dentro da igreja, onde as pessoas vão para competir, para desafiar os que vestem mais, os que cantam mais. Nas nossas igrejas tem isso, e na minha não é exceção dessa. Onde os coros vão para competir entre eles. Mas somos irmãos em Cristo. Quando esse canta mal, cantaram mal, nós cantamos bem. Viste, lhes demos. Lhes batemos. Vocês bateram de quem? Cantaram para quem? É uma realidade que nós vimos hoje. E não há exceção em nenhuma igreja. Os irmãos que mais cantam são os irmãos que mais arrastam. Desculpa o termo aqui, né? Então, o meu conselho é esse. Vamos todos regressar para Cristo. Aonde abandonamos. De onde saímos? Saímos aonde? Vamos voltar para Cristo. Esse conselho para a juventude. Ok, pessoal. Terminamos a nossa conversa tão descontraída com o nosso Mr. Ângelo Jovete. Quem não sabia ficou a saber. Antes de tudo, quero dizer que este canal é Casola News, o programa é Fé Podcast. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as notificações. Eu sou Matheus Casola, o apresentador abençoado. Mr. Ângelo, mandar um abracinho para a família. Então, a minha parte já está feita. Todos que me conhecem, meus líderes da fé, meus líderes da juventude, né? E há um homem que tem me ensinado muito. E não dá para citar tantos nomes aqui para não criar polêmica. Os meus filhos, todos que me conhecem, a levita Elizabeth, serva de Deus, muitos outros filhos na fé. São tantos. Okay. Graças a você.